Fala pessoal, Prof. Aimoré de Matemática aqui. Vamos para o terceiro vídeo dessa série do projeto de revisão, reforço, nivelamento, lá do campus São Cristóvão 3 do Colégio Pedro II. Vamos lá. O real enferrujou, as moedas de 1 e 5 centavos oxidam antes do previsto. Até agora, apenas 116 milhões entre os 7 bilhões de moedas em circulação têm nova roupagem lançada pelo governo federal no dia 1º de julho. Revista Isto é, dia 9 de setembro de 98. Desses 116 milhões de moedas, metade é de 50 centavos, metade do número restante é de 10 centavos e metade do que sobrou é de 5 centavos. E as últimas moedas são de 1 centavo e correspondem em reais a tchananã. Então vamos lá, rapidinho. Metade, metade, metade. É só organizar, fazer com calma. Então aqui 116 milhões. Então eu tenho aqui 50 centavos. Eu vou ter metade dessas moedas. São 58 milhões de moedas. Agora, de 10 centavos é metade do restante. Bom, se a metade é de 50, a outra metade, o restante também é 58. Então é metade de 58, que aí vai dar 29 milhões de moedas. Aí sobram outros 29 milhões de moedas. Metade que sobrou é de 5 centavos, então metade dos 29 milhões, que aí vai dar 14,5. 14 milhões e 500 mil moedas. E as últimas moedas são de 1 centavo. Então aqui também 14 milhões. Aí a sutileza do exercício. O que ele pede, né? As últimas moedas são de 1 centavo e correspondem a. Ele só está fazendo a pergunta em cima do 1 centavo. Então eu poderia calcular aqui, né, da organização que eu fiz, eu poderia calcular o valor em reais de cada quantidade de moedas, mas ele só quer da última. Então eu teria que fazer 1 centavo multiplicado por 14 milhões e 500 mil. Só que aí o que acontece? Você não vai fazer a conta diretamente, né? O ideal é fugir da conta, você organizar e fazer um cálculo rápido até mentalmente. 1 centavo, 1 centésimo. Se eu pegar e multiplicar por 100, né? Você vai ficar com 1. Se eu divido o outro número por 100, você compensa. Então eu tenho aqui, ó. Então vai ficar 1 multiplicado por 14,500 mais um zero aqui. Então eu vou ficar com 145 mil, marca letra C. Uma outra forma de ver também, né, é você entender que o 1 centavo é 1 sobre 100, né? E aí você corta os dois zeros do mesmo jeito. E fica com o mesmo resultado. Número 2, uma expressão numérica, o valor da expressão. Bom, aqui a expressão numérica é aquele basicão. Parênteses, colchetes, chaves, tudo mais. Agora, eu tenho aqui uma expressão numérica com números decimais e também com frações. E aí, assim, número decimal é muito prático para somas e subtrações, normalmente. Multiplicação e divisão, o número decimal atrapalha muito. E como já tem fração aqui no meio, ao invés de eu pegar a fração e jogar para decimal, inicialmente eu vou pegar o decimal e jogar para a fração, para fazer essa multiplicação aqui, que é aqui que eu tenho que começar, tá? 4,8, né? Dividido por 24. Então, eu vou, ao invés do 4,8, eu vou fazer 48 sobre 10, dividido por 24. O 24 é 24 sobre 1. Então, eu já vou multiplicar por 1 sobre 24, mais 15 centésimos, deixa quieto aqui. A passagem, né, do decimal para a fração é só você contar as casas decimais. Você pega o número, conta as casas decimais. Cada casa decimal é um zero. Então você pega o número sem a vírgula, 48, e bota sobre 10. Se eu tivesse 2 casas, ia ser sobre 100, 3 casas sobre 1000 e por aí vai. Com dízima periódica a gente vai fazer diferente, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então aqui vamos lá, 1 menos. Aí vem 48 por 24, dá para simplificar. E aí vai dar 2 sobre 10. Aqui o 2 sobre 10 também dá para simplificar, mas como eu tenho aqui mais à frente uma fração com um denominador 100, eu vou tentar preservar esse denominador 10. E aí esse número 1, o 1 inteiro, ele é 10, tá? Então eu vou transformar o inteiro numa fração, só para fazer esse cálculo aqui direitinho, 10 décimos menos 2 sobre 10. Contas que você pode fazer de cabeça tranquilamente, tá? 10 menos 2 dá 8, né? Então são 8 décimos, mais 15 centésimos, né? E aí você tem a parte final, aqui 8 sobre 10. Eu vou fazer um MMC, mas como são denominadores muito simples, eu só acrescento um zero aqui no denominador e acrescento um zero no numerador.
é o equivalente a multiplicar a fração por 10, né? Numerador e denominador por 10. Tem uma fração equivalente que a gente sabe que não altera o resultado. Então aqui eu vou ter 95 centésimos. E aí você tem a opção de pegar o 95 e passar para decimal, ou pegar o decimal e passar para a fração para fazer essa conta, que eu acho que é o ideal. Realmente o conteúdo, né, o tema são números decimais, mas é muito difícil você ficar 100% no decimal, acaba dando mais trabalho. Você sempre tem que ter essa estratégia de usar o que for melhor. Decimal ou fração você vai jogando conforme a circunstância. O 4 centésimos é 4 sobre 100, e aí eu vou multiplicar por 95 sobre 100. E eu vou tentar sempre manter a integridade do denominador nessas simplificações que eu vou fazer, por conta do denominador 10 100 mil, né? Eu tenho 4 centésimos, eu poderia cortar e deixar 50, 2 50 avos, né? 1 25 avos, mas não é o ideal. Aqui, 95 vezes 4, 20, vai 2, 36, 38, dá 380, né? Então são 380 sobre aí 100 vezes 100, 10 mil. Cortou os zeros. 38 sobre 1000, 38 milésimos. Agora você só transforma no decimal original ou vê onde é que está a resposta, né? No caso aqui, ó, 38 centésimos, 38 milésimos, na verdade. Então não é a letra A. Eu tenho 19.500 avos, dá para simplificar por 2. Então aqui, ó, 19.500 avos. E fim. Eu tinha até esquecido que era múltipla escolha. Eu já ia pegar um número decimal aqui e seguir. Beleza, transforme em fração irredutível cada um dos números decimais. Aqui nós temos dízimas periódicas, né? E como eu vou identificar uma dízima periódica? Você tem um número decimal que tem uma representação infinita, né? Caracterizada aqui por esses 3 pontinhos, e você percebe que há um padrão de repetição, né? Que aí nós chamamos de período. E aí o que acontece? São pouquíssimas dízimas que você consegue fazer certas contas de adição, subtração, né? O ideal é você sempre pegar a dízima e jogar para fração. E aí um jeito, você deve lembrar que tem várias regras para transformar um número decimal, uma dízima, em fração. Eu só gosto de decorar 2 regras. Na verdade é uma regra só, né? Quando você tem um período, né? Tipo 0222, você repete, você coloca no numerador o número 2, que é o que está repetindo, e bota sobre 9. Acabou. Se você tiver um 02121, né? Você pega o 21, bota no numerador, que é o período que está repetindo, e bota sobre 99. Tranquilo? E assim vai. Se você tiver 3 números no período, cada número do período você bota um 9 e pronto. Você tem outras variações de regras. Eu não gosto de decorar, não recomendo. Quando você tem uma dízima com um número ali com parte inteira, a dízima não começa logo depois da vírgula. Você tem muitas variações, não precisa se preocupar com isso. O que você faz? Você monta uma equação. Você chama de x o número da dízima periódica, tá? E aí você vai multiplicar essa equação, essa mini equação, por 10 100 mil ou a quantidade de números do período. Então a sua única preocupação é ver quantos números eu tenho na repetição. O 4 está repetindo 3 vezes, mas na verdade você tem um número, que é o 4. Ele que está se repetindo. Então eu multiplico por 10. E aí eu vou ter 10x igual, aí a vírgula anda uma casa para a direita. 14,444 e vai. Muito cuidado para você deixar sempre vírgula embaixo de vírgula e pronto. Se não der certo, é porque você errou a quantidade de zeros e a quantidade de casas decimais que você vai ter que deslocar a vírgula. E isso vai ficar muito evidente na conta. No caso de uma dízima com um número só no período, não. É muito fácil, mas se você errar essa quantidade, a dízima não vai casar, não vai bater, né? O x com o 10x ou com qualquer outro que tem. E aí, o que eu vou fazer? A subtração. E nessa subtração vai bater direitinho, ó. 10x menos x vai dar um 9x. Agora aqui, ó, cada parte que repete, ó, tá subtraindo com um próprio número igualzinho. Então, vai dar 0. Então, ó, 440, 440, 440 e assim vai. Na reticência também, 0, 0, 0 a vida inteira. Então, tipo, você vai ter uma dízima com 0 infinito, né? Ou seja, acabou a dízima. E aqui, 14 menos 13. Então, você vai ter aqui um 13,0. Você não precisa nem botar. Então, x é igual a 13 nonos. E aí, pronto.
Essa é a fração geratriz da dízima periódica. Fração irredutível, não dá para simplificar, não dá mesmo. Então, acabou. Essa é a resposta. Letra B aqui, ó, chamou de x. Então, x igual 2,3636. Só fazer com capricho, tá, gente? Vou multiplicar por 100 agora, porque eu tenho 36, né? São dois números repetindo no período. Então, a vírgula vai se deslocar 2 casas para a direita. Então, vai ficar 236,363636. Tenta sempre fazer com capricho, porque se você acertar, mas escrever torto, você vai ficar aqui com os números não encaixando por causa de falta de capricho e não por causa de erro no procedimento. E aí ninguém quer isso, né? 100x menos x vai dar 99x, igual. Bom, ó, 36, ó, corta, tudo. Vírgula 0. E aqui 236 menos 2 vai dar 234. X igual 234 sobre 99. Aqui dá para dividir por 3, dá para simplificar. Eu quero fração irredutível. Então aqui vai dar 78,33 avos. E dá mais um pouquinho. Então bora por 3 novamente. Vai dar 26,11 avos. Letra C novamente, ó, eu não preciso nem pensar no número, é só chamou de x automaticamente, 4,7333, vai embora. Identifiquei que quem está repetindo, no caso, é o 3, então é só um número, eu vou multiplicar por 10, então eu venho aqui para cima, vezes 10. Então eu vou ficar com 10x igual, anda vírgula, 47,3333, vai embora. Subtry, ó, 3 menos 3, 0, 3 menos 0, cortou tudo. Agora vem aqui embaixo, ó, vírgula, embaixo de vírgula, 3 menos 7 não pode, eu vou pegar aqui emprestado, o 7 vai virar 6, e aí eu vou colocar um umzinho para cá. Eu vou ficar com 13 menos 7. 13 menos 7 dá 6. 6 menos 4, 2. 4, aqui, não deu para mexer, pronto. 42,6. 10x menos x dá 9x, né? Então eu vou ficar com o valor de x igual 42,6 sobre 9. E aí, claro, esse número não é apresentável. Você tem um número decimal no numerador e a fração. Não é um número apresentável. Então eu vou mexer nele aqui, só igualar as casas decimais. Eu tenho uma casa decimal depois da vírgula aqui em cima, lá embaixo não tem casa nenhuma. A vírgula como se estivesse no final do número, né? Então é só acrescentar um zero. Pronto, aí eu vou ter o número 426 por 90. E aí agora dá para dividir por 3, que vai dar 142,30 avos. E aí dá por 2. Então vem aqui, ó, 71,15 avos. E é isso. Por último aqui a letra D. Beleza, e agora aqui eu tenho um pequeno detalhe. X igual a 3,14999, beleza, né? E aí eu tenho só um número repetindo, que é o 9, então eu vou multiplicar por 10. Então eu vou ficar aqui com 10x igual, andou a vírgula, 31,49999, por aí vai. Subtry, 99, ó, vai embora todos eles. 9 menos 4 dá 5. Né? E aqui infinitamente 0. 1 menos 4 dá 3, vírgula, 31 menos 3 dá 28, igual 10x menos 9x, e aí eu vou ter x igual 28,35 sobre 9. X igual 28,35, né? Tem duas casas ali, 900. Duas casas depois da vírgula, coloco 2 zeros aqui, beleza? O número 2.835 dá para dividir por 9. E aqui embaixo 9 também. Então x igual 315 centésimos, tá bom? E aí dá para dividir por 5 agora, que dá 63,20 avos. Agora aqui uma curiosidade, né? Eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte. Quando você tiver o decimal 0999, esse cara é o 1, é exatamente igual a 1. Isso não é arredondamento, tá? Essa dízima é uma falsa dízima, né? Você não arredonda, o número é só você
jogar o 1 ali para frente, acrescentar 1. Então esse 3,149999 é exatamente igual ao 3,15. Igualdade, não é arredondamento. Eu já poderia ter partido direto para essa parte daqui de baixo, tá? E você pode brincar com isso. Por exemplo, se você tiver um número qualquer, por exemplo, o número 1,3. 1,3 ele é exatamente igual ao 1,29999, vai embora. O número 6 é igual a 5,999, vai embora, tá? Você pode brincar com isso. Número 4, se P, que é a fração irredutível equivalente à dízima 0,323232, calcule o valor de Q menos P. Vou montar a equação? Não vou. Essa aqui é uma dízima muito simples, então é só usar a regrinha. 32. Então, dois números repetindo sobre 99. Acabou. 32 sobre 99. Tem fração irredutível. Então, tem simplificação aqui. O 32 é número par. Inclusive é potência de 2. Então, só dá por 2, né? Ou múltiplos de 2. Né? 2, 4, 8, 16. E o 99 é só 3 ou 11. Então, não tem o que fazer. Já é irredutível. Então, esse camaradinho aqui de cima é o P. E esse camaradinha de baixo é o Q. Então, fazendo Q menos P, né, eu vou ter 99 menos 32, que vai dar 67. Oh, meu Deus. Número 5. O valor de raiz de 2,7777 dízima é... Tchananã. Olha, não é porque é uma dízima, mas se você tem raiz... Se você tem potência com um número decimal, não dá certo. Então, se fosse só um número decimal, eu já ia sugerir para transformar em fração. Dízima, então, não tem conversa. Então, você vai vir aqui, ó, não é uma dízima tão simples, vai ter aqui o 2,777, você pode chegar, ó, x igual 2,777, reticências, multiplicou por 10, que é só um número que está repetindo, então eu vou ter 10x igual a 27,777 e por aí vai. Subtry 777, ó, foi embora, aqui ficou 0, 27 menos 2 dá 25 e aqui 10x menos x dá 9x, então x é igual a 25 nonos. Uma outra alternativa, você pode entender o 2,77 assim também, ó. O 2,77 é 2 mais 0,777, tá? Fazendo isso, você já tem aquela regra rapidamente, né? O 0,77 é 7 nonos, tudo bem? Você pode fazer desse jeito. Aí você tem um número inteiro somado com uma fração, é só número inteiro multiplicado pelo denominador e o resultado somado pelo numerador. Então você vai ter 2 vezes 9, 18, né? E 18 mais 7, 25. Então, você vai ter direto aqui o 25 nonos, beleza? A raiz de 2,77777 é 25 nonos. E aí, o que acontece? Calhou de ser uma fração irredutível. Caso não seja, toma muito cuidado, porque, às vezes, como a gente vai calcular uma raiz, você simplifica, né? Você encontra uma fração irredutível, você simplifica a fração, pode ajudar ou não. Deu um quadrado perfeito, é um número mais ou menos bacana para tirar a raiz? Deixa. Porque senão você pode alterar o número de modo que aí você não consiga mais fazer a raiz. Raiz de fração, você faz a raiz separadamente, numerador e denominador, não tem mistério. Raiz de 25 é 5, raiz de 9 é 3. Então aqui eu tenho 5 terços e aí vamos ver entre as respostas. Então vem aqui, ó, 5 dividido por 3. 5 por 3 vai dar 1. 1 vezes 3 dá 3, para 5 sobram 2, quero continuar, zerinho e vírgula, 20 por 3 vai dar 6, e aí vai sobrar 2. Já tem resposta aqui? Não tem, né? Entre meio e 1, vai, aqui 3 vírgula não é, aqui já é 1 vírgula, 1,2 não, 1,5 também não, é a letra B, né? Claro que fui eliminando, mas se eu continuar essa conta aqui, a gente vai encontrar, né? Botou um zerinho, vai 6, e 2, e 0, e vai, pá. Muito bem, ó, dividindo 0,444 por 0,2, encontra-se, ó, complicou, não vai dar para fazer divisão aqui não. O 14 dividido por 2, não dá. O que você faz? Dízima vai jogar para a fração geratriz, tá?
Então essa divisão aqui vai se transformar numa divisão de frações. Então vamos lá. Mas tranquilo, né? 2 números só repetindo. Então é 14 sobre 99. E aí vai ser dividido por 0,222, que é 2 sobre 9. E aí você, divisão por fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4 por 2 dá 7. 9 por 99 dá 1 e dá 11. 7 vezes 1, 7. 11 vezes 1, 11. São 7 11avos. Aí eu vou ter que fazer a continha. 7 por 11 não dá. 0, põe um zerinho lá. 70 por 11 vai dar 6. 11 vezes 6 66. Para 70 sobram 4. Já tem resposta aqui. Opa, estamos entre aqui a B e a C. Beleza, continuando aqui, ó, 4, quero continuar. 0, 40 por 11 vai dar 3. 33 para 11 sobra 7. 0,63. Opa, é a primeira aqui, né? Não sei, continuar. Se continuar, ó, 70. Pronto. 70 por 11, aí vai dar 6, aí vai dar 4. E assim vai a vida inteira. 63, 63, 63, letra B. Número 7, uma expressão super convidativa, né? Calcule o valor dessa expressão. Bom, aqui, ó, começando aqui dentro dos colchetes, eu tenho meio elevado a 5 dividido por 0,00000. Bom, gente, expressão numérica é disciplina e atenção, respeitar as regras. Primeiro, potências ou raízes, depois, divisão ou multiplicação, o que vier primeiro, depois, adição e subtração, o que vier primeiro. Claro que isso tudo, né, respeitando parênteses primeiro, depois colchetes, depois chaves. Então é só seguir isso. Tem uma continha que dá para fazer? Você acha que dá para fazer antes? Espera, para não ter problema, tá? Às vezes a gente pensa que pode antecipar, fazer uma continha ou outra. Deixa quietinho. Eu posso fazer aqui. Segue, para não ter atropelo. Então, ó, vem aqui, meio elevado a 5. Bom, é 1 elevado a 5, que é 1 mesmo. 2 elevado a 5 dá 32. Dividido por 0,001. Aqui, ó, 0,001 é 1 milésimo. Dividido por 1 milésimo, eu vou transformar em 1000 sobre 1. Mais 1 menos 0,333. Aqui dá para simplificar por 8. 32avos por 8 dá 4. E 1000 por 8 dá 125. Então eu vou ter aqui 125 sobre 4 mais 1 menos 0,333. Aqui eu vou jogar logo para a fração. 0,333 é 3 sobre 9, que simplificando dá 1/3. Então eu vou ter aqui mais 1 menos 1/3. Então aqui dentro das chaves, esse colchetinho aqui na divisão, esse colchete na verdade ele até foi desnecessário, né? Porque dentro do colchete eu só tenho uma potência, que é logo de primeira, e depois uma divisão, né? Não tem atropelo aqui. Então esse colchete aqui vai embora. Muito bem. Aqui, ó, a gente pode facilitar a nossa vida. Então aqui, ó, eu posso pegar esse número 2, esse número 1 e já calcular, dando aqui 3, tá? Repito todo o resto, né? E aí aqui eu vou ter o 125 quartos menos 1/3. Muito bem. Aí agora aqui, ó, o 3 eu vou entender que é 3 sobre 1. E vamos que vamos. MMC, eu vou passar para decimal. Deixa quieto. Deixa quieto. Vamos embora. MMC aqui entre 4 e 3, naturalmente vai dar 12, né? Você já fez a aulinha de múltiplos e divisores, você sabe rapidamente que MMC entre 4 e 3 é 12, sem mistério algum. Deixa 1/3 quieto aqui no final, lá de fora, deixa só aqui dentro. E aí vamos lá. Uma barrona só com 12, vamos que vamos. 1 para 12, eu multiplico por 12. 12 vezes 3 vai dar 36, menos 4 para 12 vai dar 3. 3 vezes 125 vai dar 375. E 3 para 12 é 4, menos 4 vezes 1, que dá 4 também. Fechou as chaves, puxar aqui para o lado, vai ser 1/3 menos. Aí aqui eu já não preciso mais colocar as chaves. E aí eu vou ter 36 menos 375. O 36 não tem sinal, é positivo. Sinais diferentes, subtrai, deixa o sinal do maior, que no caso o maior vai ser 375, né, o maior valor absoluto, e essa subtração vai dar menos 339, tá? Menos 339.
E aí tem aqui um menos 4, são sinais iguais, você vai somar e vai repetir o sinal. Então vai ser 339 somado com 4, que aí vai dar menos 343, que eu tenho aqui um menos com menos, vou fazer, mas o 343 com 12 não dá para simplificar não. 343 não dá para dividir nem por 3, nem por 4, e aí então esse menos com menos vai dar mais. E aqui, como eu já tenho 3 e o denominador aqui é 12, eu já sei que a MMC, né, não tem como, não precisa fazer MMC entre 3 e 12, então aqui é 4. Então 4 dozeavos mais, menos com menos mais, 343 dozeavos, somando vai dar 347 dozeavos, e lá está com resposta com decimal, a letra D de decimal, que passou batido decimal nessa questão, né? Podia ter ficado na listinha de frações, assim. Meu Deus, uma expressão numérica gigante dessas, tudo na fração. Pronto, fui falar. Agora aqui na número 8 você tem uma expressão cheia de decimais, né? Então vamos lá. Bom, bem grande, são duas frações, né? Você tem uma fração menos outra fração e dentro dessas frações tem vários continhos. Deixa quieto, dá para fazer separadamente, tá? Aqui eu tenho 3,2 menos 2, o número 2 inteiros é o 2,0, tá? É muito importante manter o padrão. Eu tenho padrão de decimal, deixa no padrão de decimal. 3,2 menos 2, vírgula embaixo de vírgula, já está aqui direitinho, dá para fazer de cabeça, é como se fosse 32 menos 20, mas se você vai armar, você tem que armar, né, vírgula embaixo de vírgula. Então aqui vai dar 1,2 sobre, agora, 0,2 vezes 0,3. Aqui eu faço a conta, o que acontece? Não precisa também armar essa conta, né, desse jeito. O que você faz? Você faz a conta com o número normal, é 2 e 3, que dá 6. E aí você vai contar as casas decimais. No caso, ao todo. Total, você tem uma de cada, então são duas casas decimais. Então, o número 6, ele vai ter que ter duas casas decimais. Então, você vai colocar a vírgula aqui para frente, de modo que o número 6 esteja dentro de duas casas decimais. Se você fizer a conta, ó, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0, 0. Você vai ficar com 0,06, né? Desse jeitinho. Aí, ó, duas casas, a vírgula está aqui, duas casas, 0,06, tá? Mas dá para fazer de cabeça também, é só depois tomar muito cuidado com a colocação da vírgula, tá? A quantidade de casas decimais. Aqui mesma coisa, 0,3 ao quadrado. Esse menos não tem a ver com nenhuma expressão numérica aqui dentro, esse menos só vai ser utilizado, você vai só prestar atenção nele quando você terminar a fração como um todo ali dentro. E aí, ó, 0,3 ao quadrado é 0,3 vezes 0,3, que dá 9, mas com duas casas decimais. Então, aqui ó, vem 1, 2, é 0,09, mais 0,3, que eu vou entender como 0,30, porque o 009 tem duas casas, 0,3 é uma casa só, boto duas casas para facilitar. Aqui embaixo, 13 é o 13 sobre 99, tá? Diretão. Beleza, agora o que vai acontecer? Continuando a conta aqui, ó, 1,2 tem uma casa e o 0,06 tem duas casas. Eu vou completar aqui com 0 e aí eu vou ficar com 120 por 6. Menos, deixa quietinho aqui, 0,09 mais 0,30. Agora sim dá para você somar de boa. Se você não somar bem de cabeça, você vem aqui, ó, 0,09 somado com 0,30. Por isso que eu igualei as casas decimais ali antes e botei 0,30. Porque aí, ó, eu fico com a vírgula alinhada e aí a chance de errar é muito menor. É o 0,39 sobre 13,99. Fração de fração. Tem decimal e tem fração. Você vai pegar essa fração e jogar para decimal, vai voltar na dízima lá em cima. Então eu vou fazer a divisão com fração. Você repete primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. O 126 já dá para dividir, é 20, né? Menos. Agora aqui o 0,39 é 39 centésimos. E aí eu vou multiplicar por 13 sobre 9, inverte. Vai dar 99 sobre 13, ok? E aí simplificou, 39 por 13, dá 3. E aí eu vou ter 20 menos 3 vezes 99, que é 297. Confia. Sobre 100 vezes 1, que é 100 mesmo, né? Bom, agora aqui eu vou trabalhar o decimal aqui finalmente. Aqui eu tenho o número 20 menos
297 sobre 100 é só colocar duas casas decimais. É 2,97, beleza? Aí agora é só fazer essa subtração. O 20 é 20,00, né? Subtrai por 2,97. Então, continha básica, é como se fosse 2.000 menos 297. Pegou aqui emprestado, né? Pega emprestado, que pega emprestado, que pega emprestado. 10 menos 7 dá 3, 9 menos 9 dá 0, né? 19 menos 2 dá 17. Aqui você poderia até pensar como se fosse em dinheiro, né? O 2,97, né, no caso, se fosse R$3, 20 menos 3 daria 17. Mas como tem 3 centavos a menos, a resposta dá 3 centavos a mais, 17,03, que é a letra A de acabou. E é isso, galera. Mais uma lista para conta. Foi uma lista rápida, porém muito trabalhosa, né? Então, assim, o segredo é praticar. Os cálculos, esses cálculozinhos básicos, têm que ser feitos com muita facilidade, porque eles podem aparecer a qualquer momento, em qualquer matéria do ensino médio. Então, pratica, estuda matemática, curta o vídeo, compartilha, avisa para os colegas que tem esse nivelamento, tenta ir presencialmente, né? Lidar cara a cara com o professor e estuda sempre por aqui também. Um grande abraço a todos, fui!